Assis, Santo Ângelo, Guarani das Missões, Santa Rosa, Santa Maria, Poá, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Graça e paz a todos vocês. Amém? Graça e paz ao ministério aí de CEPAM, em nome de Jesus. E os alunos concordam com um forte amém. Amém. Está chegando aí, pastor Getúlio. Bênçãos aí. É forte. Nossa aula de hoje, discipulado. Amém? E o tema hoje é a conversão de Paulo. Amém? Página 27. A conversão de Paulo. Temos o instrumento aí do lado. Hoje quem vai cuidar aí, administrar para nós, é a irmã Maria. Irmã Maria está aí. Não, fica aí. Não saia, você é uma discípula que não pode deixar o barco. Amém? Não pule do barco, por favor. Amém? Aqueles alunos que esqueceram a apostila. Aqueles alunos que esqueceram a apostila, emprestamos a apostila, mas depois ela tem que voltar naquela mesinha ali. Amém? Então vamos lá. A conversão de Paulo. Saulo não se satisfez com o martírio de Estevão e respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Atos capítulo 9. Atos 9, 1 e 2. 1 ao 2. Então, nós que estamos lendo o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos sintetiza. O historiador, escritor Lucas, ele enviou mensagens, cartas a um amigo chamado Teófilo. Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos endereçados para uma pessoa, da qual Lucas tinha um carinho e um apreço muito grande. Era um homem responsável, era um homem de Deus, ao ponto de entregar um documento na mão desse homem chamado Teófilo. E essa carta, tanto o Evangelho de Lucas como tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, a primeira história da igreja, foi responsabilidade de um homem. E esses documentos circulavam nas igrejas da época. Eram feitas cópias, circulavam, ouvia-se oralmente também esses testemunhos. Então agora temos um testemunho no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos de Saulo, a conversão de Saulo. Mas o que é conversão? O que é conversão? Hoje, antes de eu vir para cá, eu tive que sair. E eu fui em um determinado lugar e atendido por uma pessoa, uma senhora. Eu percebi que ela era brasileira e nós conversamos. O senhor é brasileiro? Eu disse, eu sou. Ah, muito bem. E eu falei, olha, você é de onde? Eu sou lá de Fortaleza. E eu disse para ela, eu morei em Fortaleza. Morei. Disse o bairro onde eu morei, tal. E ela, olha, feliz. Eu falei, está gostando daqui? Há quanto tempo aqui? 4 anos, mas estou pensando em voltar. Eu falei, mas por quê? Não me acostumo, não me adapto aqui ao clima, o inverno. E veio uma palavra no meu coração. E eu disse a ela, vamos falar hoje aqui, conversão. O que é conversão? O que é conversão? O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e o tema e o tópico da lição de hoje é a conversão de Paulo, ou a conversão de Saulo, que no hebraico é Saul, é o nome Saul, ok? O que significa conversão? Maria, você que está com esses óculos atômicos hoje aí, fortes, consegue enxergar aqui ou não? Leia aqui. O reflexo da luz. Paulo. 2 pontos. Considerações sobre a conversão. Paulo, considerações sobre a conversão. Então Paulo vai ser um testemunho para nós. Paulo
vai ser uma figura na sua conversão, para que nós possamos definir o sinônimo de conversão. O que significa conversão? A gente ouve tanto falar de conversão. Eu me converti, eu estava na igreja, eu ouvi a palavra e o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, estavam cantando aquele hino, não é? Eu venho como estou, e eu fui lá como estava, e o Senhor me perdoou, e eu me converti. Ou então, aquele hino, não é? Acho que até o mais incrédulo se converte. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Uma mensagem dessa, o cidadão se converte, não é? E às vezes a conversão não é genuína, ela é apenas emocional, porque a música falou ao coração, e porque ele estava num estado emocional muito frágil, e ele se entregou, mas a uma relação apenas emocional. Temos aqui um psicólogo hoje, e ele sabe o que eu estou dizendo, essa pulsão emocional que a pessoa tem. Agora veja bem, Paulo, considerações sobre a conversão, e aqui tem uma palavra grega, ok? Estão vendo ali? Metatrope ou metátrope. O melhor é metátrope. Metátrope. Essa palavra está aqui, metátrope, que é da mesma origem da metanoia, mudança, conversão, mudança de mente. Se você for no Google, por exemplo, e colocar lá a palavra conversão no português, conversão, e traduzir para o grego, tenho certeza que vai aparecer essa palavra aqui, metatropé, ou metatropé. Não é do pé, não é da conversão do pé, nem da mente, é mudança. Metatropé, metanoia, de onde vem a origem da palavra metanoia, mudança de mente. Deixa eu ver, no Brasil existe um dizer, né? Existe um jargão, uma palavra que é usada, esse cidadão está noia, ele está noia, está na noia, ele não se fala, mas está na noia, então, a cabeça dele não está boa, que vem de mente, noia, mente, metanoia, mudança, transformação de vida, mudança de forma ou qualidade. Então nós estamos falando de um homem que realmente se converteu, mudou sua forma de ser, mudou sua forma de pensar, mudou sua forma de conceber as coisas. Conversão é uma mudança. 1.3, mudança de rota, mudança de caminho. Então, o sentido real, etimológico da palavra conversão é mudança de rota, mudança de caminho. Estou indo numa estrada e percebo que essa estrada não é a estrada que eu tinha delineado, então eu faço uma conversão e volto para o caminho correto. Esse é o sentido de conversão. E é interessante que Paulo se converteu no caminho para Damasco, na estrada de Damasco. Lá ele teve um encontro com Jesus, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ok? Metátrope, metanoia, mudança de mente, mudança de forma, mudança de qualidade de vida. 1.3, mudança de rota, mudança de caminho. Amém? E tem outra palavra que nós encontramos no grego também, no Novo Testamento, que o discípulo também passa por ela, estrefo, não é estrepe, é estrefo, que significa conversão, mudança. Em Mateus, você vai encontrar em Mateus 5:39, Atos 11:21, João capítulo 1, verso 38 e 12:40, a palavra nos chamando para a mudança, para converter o nosso coração, transformar o nosso coração. Então, Paulo passou por todo esse processo. Por exemplo, o que eu estava dizendo àquela senhora, voltando àquela experiência dessa senhora que está há 4 anos aqui, brasileira, e quer voltar. Eu disse, você precisa de uma conversão. Então, para que eu possa me adaptar. Ela é do Nordeste, ela é de Fortaleza, ela não vai trazer Fortaleza para cá. O caminho dela, a mente dela, a forma, a qualidade de vida, aquilo que ela tem como rota, como caminho, como enredo,
como zona, o ambiente que ela está vivendo, ela não pode trazer para cá. Como é que eu posso? Apesar que Portugal está mudando o clima já, parece que um clima até tropical já está acontecendo aqui, mas no inverno é duro para quem não está acostumado. O que é necessário? Conselho que eu dou para as pessoas, não é, que estão chegando, eu digo isso para você, já disse, eu vou repetir: lança, joga a bagagem lá, tudo fora, tem que jogar fora a bagagem. Vai para os Estados Unidos, tem que aprender inglês. Se você vai para uma Nova York, lá vai para uma cidade mesmo onde tem só americano, primeiro você vai encontrar muito preconceito, você fica isolado. Segundo, se você não aprender a língua, não converter a sua língua, você não vai conseguir ambiente. Então, conversão traz a ideia de mudança completa de mente, atitude, caminho, rota, qualidade de vida. Pode falar, meu querido irmão. Com licença, aproveitando o gancho, na área de engenharia, se você for um determinado aparelho, até lá no sul, Sim. em Florianópolis, por exemplo, 220. Você compra um aparelho, ele tem 110, 220. Você tem que converter para 220. Até na área Da engenharia eletrônica. Olha aí. Conversor faz o quê? Ele muda uma voltagem, ou ele aumenta, ou ele abaixa. E assim, conversão é isso, é mudança e de tem mente. também o transformador que transforma da 110 para 220. Então, se você tem uma televisão, meu querido irmão, aproveitando também essa oportunidade muito boa que você trouxe sobre conversão, se você tem uma televisão e você quer que ela funcione, ela dê a imagem, se ela é 220, você coloca no 110, graças a Deus, você não danificou a televisão. Agora, se ela é 110 e você coloca no 220, esqueça, queimou a televisão. Agora, se você converter, ela é 110, a energia lá é 220, no sul é 220, e você converte a 110 em Florianópolis, a imagem vai aparecer. Cristo é assim. Para que a imagem de Cristo apareça em nós, precisamos converter na voltagem do Espírito Santo. E a voltagem do Espírito Santo é nascer de novo. É o Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu com Paulo. Tem que acontecer conosco. Amém? E falando do Ceará lá, ela tem que converter para... Tem que converter, tem que dar um jeito e falar: Senhor, me ajuda a me converter aqui ao clima, ao ambiente. Amém? Os brasileiros aqui de Salvador, lá do Nordeste, digam amém, bem forte. Olha, Deus é forte, recebe e tome posse. Sarinha, leia para nós agora, converta agora, Maria. O microfone na mão da Sara. Espera aí, vamos ler aí. Aqui na página 27. Ao descer para Damasco com o intento de prender os que invocaram o nome do Senhor, quando já estava próximo à cidade, uma luz no céu brilhou e ao seu redor, e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 4 e 5. Quando se levantou, Saulo percebeu que não podia enxergar. Seus companheiros o guiaram até a cidade, onde ficou por 3 dias sem comer e sem beber. Durante esse período, ele deve ter refletido e se dado conta de que, enquanto perseguia os que invocavam o nome do Senhor, estava perseguindo o próprio Jesus. Amém. Temos aí agora a experiência real. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando Paulo se converteu? Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando ele caiu do cavalo, caiu no chão? Diz aqui, não é? Caindo por terra. Não diz que ele caiu do cavalo, diz que caindo por terra. Qual foi a primeira coisa que ele percebeu? Ouviu a voz? Não. Enxergar. Imagina que você está andando aí, numa estrada de terra, de pó. Aí você leva um tropicão e cai de cara no chão. Qual a primeira coisa que você sente? Cheiro do pó. Quem já teve uma pancada assim? Quem já caiu na terra? Eu já tive a experiência de cair com a cara na terra. A primeira coisa que o seu organismo exala, aquele cheiro forte, que parece que você levou uma pedrada na cara. Então, meu amado irmão, conversão é Deus te lançar no pó e mostrar que você é
pó, fazer você lamber o pó, cheirar o pó, virar pó, porque do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. O homem não é nada mais do que pó. A conversão mostra, meu amado, que tem que morrer, tem que cheirar o pó, tem que ir para aqueles elementos ali, tem que ir, é forte. Não é o pó branco, é o pó da terra. Ô louco, se o Maradona estivesse escutando aqui essa lição hoje, que você está empolgado. Ele queria se converter todo dia. Então veja bem, essa é a conversão forte que Paulo recebe. E aí naquela experiência de conversão, ele caindo por terra, ele diz: quem és tu, Senhor? Já sai da boca dele. Ou seja, a partir do momento que nós nos convertemos e somos reduzidos ao pó, nós reconhecemos o senhorio do Senhor. Amém, amado? Discípulo não tem outro Senhor. Amados, discípulo não tem outro Senhor. Eu posso ser um apóstolo, eu posso ser um pastor, eu posso ser um bispo. A igreja, a comunidade me deve respeito e honra. Agora, seguir só Jesus Cristo. Amém? Honrar só Jesus Cristo. Dignificar só Jesus Cristo. Declarar: tu és Senhor, só Jesus Cristo. E a primeira palavra que sai da boca dele, olha, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ponto 2 aí, Sarinha, no esboço aqui, dos tópicos. Paulo e a natureza orgânica da terra. Da igreja, desculpa. Você falou do quê? Da terra. Da terra. Tô com a terra na cabeça. Gostei, olha. Mas é verdade. Primeiro gostei dessa aí, Sara. Paulo primeiro teve que experimentar a natureza orgânica da terra. Cheirar o pozão lá, mostrar que não é nada. Ficou com o nariz cheio de pó, cara cheio de pó e cego, sem ver. Porque, meu amado irmão, para nos convertermos, temos que receber uma respiração nova, temos que receber uma visão nova, temos que receber uma vida nova. Tem que cair por terra. Se não cair, se não morrer, Jesus disse, não há novo nascimento. Então, Paulo e a natureza orgânica da terra e da igreja. Vamos lá. 2.1 Jesus é a igreja. Atos 9, 4 a 5. Não foi isso que o Paulo ouviu? Quem és tu, Senhor? Na conversão, o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem ele perseguia? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus formam o quê? A igreja. A igreja é quem? Jesus. Então, meu querido irmão, a primeira coisa que nós temos que aprender quando entramos na igreja é que você não está sendo mais um membro, está recebendo um número, está sendo mais um indivíduo. Você está entrando na igreja, e essa igreja é de Jesus Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Então aprendemos aqui, vamos para o pó, humilhação, não é? Temos na conversão honra, reconhecimento do senhorio de Cristo, e sabemos que somos inseridos na vida orgânica da igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja, o corpo é dele, a igreja é dele, não é minha, não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos ensinando aqui no discipulado. Amém, amados? A igreja não é o nome, o título. A igreja não pode ser trabalhada, não pode ter, como eu disse ontem na ministração, se a minha memória não me trai, a igreja não pode ter franquia. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja do Bonani. Eu não vou colocar minha fotografia lá na frente, um outdoor. Eis aqui o Bonani, há 30 anos ele chegou, a história, coloca lá o fundador. Você tem que honrar o fundador, beijar o pé dele, seguir ele, misericórdia. Jesus é o Senhor da igreja. Aliás, ele é a igreja. Quem és tu, Senhor? Eu sou a igreja a quem tu persegues. Amém, amado? Isso é muito importante, sim. Em nome do Senhor. Hoje é muito ego. Hoje tem donos de igreja, famílias, ministérios que criam na igreja dinastia. Papai é apóstolo, filho é
é bispo, o outro filho é arcebispo. E aí como é que fica? Mulher bispo. Mulher bispa, homem bispo, não é? Essa questão de título, eu nem vou entrar no mérito, amém? Mas eu não estou dizendo, eu estou dizendo do título em si. Encargo é diferente. Quando você é servo, você recebe um encargo. Quando você é servo, sabe quem era Saulo? E ele conta, ele era mestre de mestres. Ele era um judeu que aprendeu os pés de Gamaliel. Ele era doutor da lei. Ele era membro do Sinédrio. Era um doutor, um homem que falava várias línguas, cidadão romano por natureza. Recebeu, não foi por pagar nenhum tributo, nenhum documento. Ele era por natureza cidadão romano, ou seja, veio de uma família que tinha cidadania romana. E com esse senhorio todo, com esse poder todo, com esse doutorado todo, ele falou: Senhor, Tu és o Senhor, aleluia. Sabe quem é Senhor da igreja? É Jesus Cristo. Todo dia ora e diga: obrigado, porque nessa igreja Tu és o Senhor. Me dá renovo, Ele tem que ser o Senhor. Isso prova a nossa verdadeira conversão. 2.2 na voz radiofônica da nossa Sara. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 ao 14. Isso é bom lermos. É bom lermos. A igreja é o corpo de Cristo. Está lá no 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 ao 14. O que é um corpo? É um organismo vivo. A igreja, meu amado, não é uma organização. A igreja é um organismo. Olha a diferença. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo, que tem mente, que tem cérebro, que tem cabeça, que tem membros, que tem articulação. Todos os membros devem trabalhar, têm que trabalhar, precisam trabalhar. A natureza da igreja é que todos estejam ligados à cabeça que é Cristo. 1 Coríntios 12, 12 ao 14. Vamos ver aí então? Um corpo com muitos membros. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são corpo, assim também é Cristo. Olha, está vendo? Continuemos. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Mas tudo é unidade, tudo é unidade. Na igreja tudo é unidade, o corpo é unidade, os membros têm que formar unidade, o Espírito é unidade. Amálgama. Quando você constrói um edifício, você começa a olhar o edifício sendo construído, você não tem noção ainda do que vai ser. Naquele edifício existem vários elementos trabalhando. Existe um engenheiro que fez a estrutura do edifício, calculou a peça, calculou os quilos, calculou a ferragem, calculou o ambiente, calculou a sapata, calculou a terraplanagem. Tem também aquele que trabalha, que faz o desenho, que é Arquitetura. Tem a arquitetura, o arquiteto que desenha, que faz o design. Design interior. O design interior, o design exterior, enfim, tem tudo, o arquiteto. Tem os pedreiros, tem os eletricistas, é uma gama de trabalhadores para um fim, ver um edifício. Quando começa a construir um edifício, ele não tem forma, ainda está grosso, ainda os tijolos estão expostos, mas de repente você começa a ver o corpo sendo formado, item por item, interno e externo, até o dia que o edifício é inaugurado. Aí ali está o edifício, né? Uma unidade que foi usado de heterogeneidade de trabalhos, heterogeneidade de itens, heterogeneidade de elementos para construir aquele edifício. Mas qual era o fim? O fim é uma unidade, um edifício. Assim é a igreja do Senhor. Nós todos somos os tijolinhos, nós somos a matéria-prima desse edifício, mas o edifício é Jesus Cristo. Temos que trabalhar pela unidade, ou seja, desde convertidos, desde o início da nossa fé, não podemos caminhar sozinhos, temos que caminhar pela unidade, ok? E depois tem uns textos aqui que eu coloquei de referências, que vocês anotaram aí, ler em casa. Romanos 12, 4 ao 5, que fala sobre o corpo de Cristo. Efésios 4, 4,
menciona sobre a unidade do corpo. Colossenses 1:24 diz que todos nós somos membros de um só corpo, devemos andar como membros de um só corpo. E Colossenses 3:15 que também fala dessa expressão do corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Continuemos aqui agora a leitura. Vamos passar aqui para a Luciane, com essa voz lá, soteropolitana. Amém? A soteropolitana Rastafari. Vai ler para nós aí. Ao fim daqueles 3 dias, o Senhor incumbiu um discípulo de nome Ananias de ir ter com Saulo, a fim de lhe pregar o Evangelho. Ananias, porém, sabendo que Saulo era um perseguidor da igreja, resistiu. Então o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 15 e 16. Por fim, Ananias foi até Saulo e o exortou a ser batizado, invocando o nome do Senhor. 22, 12 e 16. Aquele que antes perseguia os que invocavam o nome do Senhor, Saulo, também chamado Paulo, 13, 9, tornou-se um dos maiores divulgadores desse precioso nome e da fé cristã. Que conversão! Que conversão! Que conversão! Nós vimos nas aulas passadas Paulo consentido na morte de Estevão. Depois encontramos Paulo a partir, lembra que eu falei? Foi da granada, o pino da granada, Atos 1:8. Perseguição foi o pino da granada que o Senhor permitiu. Saulo foi o pino da granada, pum, explodiu uma grande perseguição na igreja, e Saulo encabeçou essa perseguição. Tanto é que no capítulo 9 ele ainda está com ira, ele está absolutamente endemoniado, ele quer buscar, ele quer matar, ele pede cartas para poder invadir as cidades, trazer o máximo de seguidores de Jesus para Jerusalém, para serem julgados e mortos. E esse homem que gerou essa perseguição toda, consentiu na morte de Estevão, com certeza permitiu, até matou muitas pessoas em nome da sua religião. Esse homem teve um encontro real com Jesus. Aleluia! Esse homem entendeu que aquela comunidade, aqueles discípulos, como nós somos discípulos, que estavam sendo perseguidos, na verdade eram um corpo de Cristo na terra. Nós estamos num país difícil. Nós estamos num país difícil. Hoje, em Portugal, há um crescimento grande da igreja, mas a maior parte que você percebe não são portugueses raiz, geralmente são imigrantes, ou pessoas da África, ou enfim, é uma heterogeneidade de outros povos que se convertem na igreja portuguesa. Graças a Deus por isso. É um projeto de Deus? É uma bênção nas mãos de Deus? Mas precisamos alcançar os da raiz, e é difícil. É difícil. Quando você vê um português se convertendo de verdade, você diz assim: que conversão, como aqui no livro, que conversão. Então a conversão de Saulo, para mim, me anima. A conversão de Saulo para vocês tem que estimular. Para Deus nada é impossível. Nós vamos ver os portugueses se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Por mais duro que seja, por mais difícil, a raiz está lá aprofundada, mas quando vier a metanoia, quando vier a transformação, quando a palavra do Senhor atingir, não há como resistir. Vai ter que cair por terra, vai ter que cheirar o chão, vai ter que se humilhar e se levantar dizendo: o Senhor é o meu Senhor, eu invoco o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos trabalhar para isso, precisamos colocar a nossa vida à disposição disso, ganharmos e convertermos portugueses para o Senhor. Amém? Boa leitura, uma boa leitura. Agora vamos, essa voz está bonita agora, a voz mais bonita que temos aqui esta noite. Vai ler, a voz mais bonita, não desmerecendo outras vozes, mas é a voz mais bonita que temos aqui esta noite, é a voz da esposa. A esposa vai ler, a voz mais bonita,
Não é verdade, meu irmão? Está vendo? O irmão lá de Santa Catarina disse: olha, está aprovado, pastor. Aleluia. Vamos lá. Esse acontecimento tornou-se um grande marco na vida de Paulo, de modo que, quando, tempos mais tarde, passou a fazer a obra missionária, ele sempre conduzia as pessoas ao Espírito, ensinando-as a invocar o nome do Senhor. Essa prática foi uma característica marcante em seu ministério. Romanos 10, 9 a 13, 1 Coríntios 1, 1 e 2, 1 Coríntios 6, 11, 1 Coríntios 12, 3, Filipenses 2, 9 até 11, 2 Timóteo 2, 22. Esses textos são importantes nós consultarmos, tá? Em casa, e vemos como Paulo realmente se converteu e ele levava as pessoas a invocarem o nome do Senhor. Invocar significa o quê? O que ele fez? Confessarem o nome do Senhor. E por que nós temos essa palavra invocar tão forte na igreja primitiva? Vocês podem deduzir, ou vocês têm ideia, por que a palavra invocar o nome do Senhor era tão necessária na igreja dos primeiros discípulos? Alguém pode nos ajudar aí? Já que nós vamos interagir, participar juntos, vocês têm ideia por que eles tinham que invocar o nome do Senhor? Era necessário invocar o nome do Senhor. Porque um dos primeiros sinais de conversão da igreja primitiva, Felipe, era invocar o nome do Senhor. Vocês têm ideia, não? Tem alguma coisa a ver com o Império Romano. Quem já assistiu o Gladiador, quem já assistiu Côvades, quem já assistiu filmes, não é? Do Império Romano, tipo aquele que, muito lindo, aquele filme, o Ben-Hur. Não sei se vocês já perceberam que o Império Romano tinha todos os países, todas as terras eram colônias do Império Romano. E era obrigatório em todo o Império reconhecer o senhorio de quem? Do imperador. César é o senhor. Déspota Quírios. César é o Quírios. César é o senhor. Ele é o senhor. Déspota Quírios. Ele é o Senhor de tudo. Era necessário, era obrigação, obrigatório invocar o nome de César nas repartições públicas, nas religiões, nos templos. Iniciava qualquer atividade, seja esportiva, seja nas arenas, a primeira coisa que faziam que era invocar César. César é o Senhor. César é o Senhor. E agora a igreja primitiva é contrafluxo de tudo isso. Por quê? Porque ela converte a sua linguagem. César é o Senhor. Em qual linguagem? Jesus Cristo. Vamos dizer todos juntos? Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez. Jesus Cristo é o Senhor. Mas ainda Satanás quer ser César. Hoje ele não obriga mais você a invocá-lo da forma que o Império Romano obrigava. Hoje ele rouba o nosso tempo, ele rouba o senhorio de Deus em nossa vida. Às vezes invocamos um homem, às vezes um líder religioso se torna um César em nossa vida. Cuidado, ok? Invocar só o Senhor, só Ele é Senhor, amém? Muito importante isso. Por isso eu acho que é importante eu ler esse texto aqui, ó. Vamos ver, Atos 9, 15 ao 16. Quem pode ler para nós, esposa? Atos capítulo 9, versos 15 ao 16. Visto que você está com o microfone, vamos aproveitar este momento então, sui generis. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias revela aqui, Paulo e o Discipulado. Ananias revela o quê? 3.1 Iniciação, conversão. Ananias, o Senhor diz a Ananias: Ananias, vá até a rua direita. Ele está lá na casa de uma pessoa e ore por ele. Ali começa a iniciação do discipulado de Paulo. E quem é mentor, o primeiro a orar por ele?
Ananias. Ananias que vai lá e ora. Quando Ananias recebe a mensagem de revelação sobre Paulo, ele diz: Senhor, ele retruca, ele discute com Deus, mas esse homem, o senhor tem certeza? O senhor não está enganado, não? O senhor não está enganado? Esse homem é Saulo, perseguidor da igreja, está matando todos os crentes aí. Eu vou orar por esse homem, sim. Esse homem se converteu. Você vai iniciar o discipulado dele, indo lá na casa onde ele está hospedado. Ele está cego, 3 dias que ele não come e não bebe, e você vai lá orar por ele, e ele vai se levantar. Ananias obedece, e aí tem o processo de iniciação. Conversão sempre tem na nossa vida um processo de iniciação. 3.2. Primeiros passos: submissão. Ananias, Barnabé. Os primeiros passos: Paulo se submete. Ele era chefe, ele era o líder, as pessoas se submetiam a ele. Agora não, na conversão ele se submete. Eu tenho muita preocupação, amados, não é pé atrás nada, eu tenho muita preocupação com essas conversões hoje, principalmente de gente que é importante, que está aí nas mídias. Quando já chega no púlpito, já começa a comandar, já começa a pregar, já começa a ensinar. Cuidado, não é característico de uma conversão genuína. Não estou duvidando da conversão, mas estou falando de alguns sinais que são mais pontuais para a conversão. Tem que haver o quê? Submissão. Paulo se sujeita a um Ananias. E acreditem, esse homem aparece no cenário da história da igreja e nunca mais aparece. Aparece só nesse texto, aparece só nesse evento: orar por Saulo, e desaparece da história. Convém que ele cresça e eu diminua. O discípulo quer desaparecer para que o Senhor Jesus Cristo apareça. Amém, amado? Qual a melhor forma de eu aparecer? Eu preciso vender a minha imagem, eu preciso fazer o meu ministério. Olha, cuidado, eu tenho que aparecer no ministério. Meu amado irmão, o ministério do discípulo é desaparecer. Repita comigo, repita bem forte. Primeiro sinal. Está com medo aí? Aí eu vacilei, pastor. Foquei agora. Não viu, né? Mas diga, o primeiro sinal do ministério é desaparecer. O Senhor disse: mas ele é um vaso escolhido. Você vai lá. E aí Ananias vai, ora e desaparece da cena. Lembram-se quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista? O que João Batista disse acerca de Jesus Cristo? Os discípulos de João Batista disseram, Victor, de João Batista disseram: mas Senhor, olha, o pessoal aí, todos os seus discípulos estão seguindo esse homem aí, estão deixando você. Agora eles querem seguir só esse Jesus. Você batizou eles, ensinou eles, discipulou eles, mostrou o caminho para eles. Aí João Batista disse: eu mostrei o caminho para eles, mas eu não sou o caminho. Ele é o caminho, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e eu diminua. E desaparece João Batista do cenário. O discípulo tem que desaparecer para que Jesus Cristo apareça. É um desafio, amado. Eu até tosse agora, até engasguei. É um desafio. Porque o nosso ego é muito forte. É um desafio. E o nosso ego é muito forte. Quando o nosso ego é muito forte, preste bem atenção numa coisa. Vocês vão ver isso na vida de Saulo. Quando o ego de uma pessoa é muito forte, liderança é algo que, se você não tiver discernimento, você vai ser envolvido pela personalidade de alguém mais forte, pelo ego. O ego, a postura, a forma de falar, a forma convincente, por vezes nos seduz. Isso é muito importante na conversão entender. Na conversão, submissão, humilhação, reconhecimento. Ananias. Depois aparece um outro homem, Barnabé.
que vai ser mentor, vai apresentar Paulo para a igreja em Antioquia, depois leva ele para Jerusalém, e até o momento em que Paulo ainda não consegue caminhar pelas próprias pernas, Ananias é o mentor dele. Veja bem. 3.3. Capacitação, chamado, preparo e envio. Não é isso que o Senhor disse para Ananias? Olha, eu vou chamá-lo, eu vou prepará-lo, eu vou enviá-lo. Isso chama-se capacitação. É isso que Deus está fazendo conosco. Deus está nos chamando, nos preparando para nos enviar. Aleluia. Isso chama-se capacitação. Quando você vai para uma empresa, aqui em Portugal, é muito, empresa séria, não é? Dão o quê? Dão aqueles momentos, dão aqueles cursos de capacitação, para que você possa minimamente conhecer a empresa, o item que ela trabalha, o produto. Se é uma empresa que vende o produto, você tem capacitação para ser um bom representante, conhecer o público-alvo, conhecer todo o produto que a empresa tem. Isso é muito importante. Deus está falando conosco hoje. Somente nós que somos jovens, né? Eu me incluo. Os jovens, por vezes, são tomados muito pela vaidade, pelo ego. O ego é forte. Eu tenho que fazer no meu ministério, no meu ministério. Eu vou dizer para você, se converta, joga essa bagagem fora. Você está entrando por um caminho perigoso. Joga fora isso. Se a tua vontade, o teu ego está acima de tudo, e a gente coloca o nome de Jesus no nosso ego. A gente não pede primeiro para Jesus, a gente primeiro faz geralmente o ego é assim, você faz o produto e depois você apresenta para Jesus. Aí consagra Jesus no meu produto. Não. Esse é um vaso escolhido por mim, ele é o meu produto. Conversão, eu sou produto de Deus. É Deus trabalhando em mim, me capacitando, me chamando, me preparando, me enviando. Está lá em Atos 9:19. 3.4. Estatura do discipulado maduro, de discípulo maduro. Atos 9, 23 a 26. Esse texto é importante ler. Atos 9, 23 ao 26, na conversão. Esse texto aqui é revelador. Tem aí, Vitor? Leia para nós. Atos 9, 23 ao 26. Pode jogar lá o capacitador para ele lá agora. Atos capítulo 9, versos 23 ao 26. E está o capacitador na sua mão agora aí. Capacitador de som. Vai ampliar o seu som aí. Depois de algum tempo, os líderes judaicos resolveram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo foi informado dos planos deles, que estavam vigiando os portões da cidade dia e noite, preparados para matá-lo. Então, durante a noite, alguns dos discípulos desceram Saulo no cesto, através de uma janela no muro da cidade. Ao chegar a Jerusalém, ele tentou encontrar-se com os discípulos, porém todos estavam com medo dele, pensavam que estava fingindo e que não fosse realmente um discípulo. Ok, olha como que está na minha versão, eu vou ler para vocês, na minha versão aqui, Atos 9, eu vou ler do 24 ao 26. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Paulo estava em Damasco, estava na cidade de Damasco. Ele se converteu, ele foi para a cidade de Damasco, começou já a ministrar na igreja. E como ele era um homem eloquente, um homem que tinha palavra, um homem conhecedor, já começou a ter discípulos. Já começaram a ter seguidores que iam atrás de Paulo. Mas veja bem aqui, no verso 25: mas certa noite, a minha versão diz assim: mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e desceram ele por uma abertura que havia na muralha da cidade. Olha aí, Paulo novinho na fé já tinha seguidor. Está vendo aí? Aí você passa o texto batido e diz assim: olha, não significa nada, significa muito. Já havia gente imatura que estava seguindo um homem que ainda estava no processo de discipulado. E graças a Deus, como que Deus trabalha?
Viu como que Deus trabalha? Se Paulo talvez ficasse em Damasco por mais um tempo, o orgulho dele ia se exacerbar. Deus permitiu uma perseguição para fugir ele desses discípulos, para que ele continuasse no processo de mentoria de alguém. Amém, amado? O irmão tem muita. Nós somos quase da mesma idade, deve ter uns 55 anos, como eu tenho. Então, na verdade, meu irmão, a gente com a experiência, quantas coisas nós na nossa juventude fizemos com orgulho, vaidade, e achávamos que éramos a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Na realidade é um engano. E aí o Senhor permitiu, aí descendo Saulo para o cesto, e Saulo foi bater lá em Jerusalém. E olha o que diz o versículo 26 aqui, na minha versão: Saulo, porém, foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos discípulos de Jesus. Agora sim, aos discípulos de quem? Olha, Saulo voltou e tem que estar entre os discípulos de Jesus. Amados, nós temos que estar e temos que ser chamados discípulos de Jesus. O bastão voltou para Jesus. Oi? O bastão voltou. O bastão voltou para Jesus. Amém? E aí a gente começa a aprender o que? A estatura de discípulo maduro. Temos que ter estatura de discípulo maduro. E aí ele estava se inserindo, amém. Ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é trabalhado no meio dos discípulos, e ali ele continua sendo trabalhado. Não é o primeiro nome a ser mencionado ainda, não tem toda essa projeção que ele teve. Posteriormente ele foi um grande instrumento usado pelo Senhor, mas anteriormente teve que ser trabalhado pelo Senhor. E esse é o projeto de discipulado. Estão vendo que nós estamos num processo de entendimento, de compreensão das coisas? Isso leva tempo. Temos que estar juntos ouvindo, ou participando. O Senhor vai trabalhando esse Espírito em nós. Porque igreja, meu querido, qualquer igreja é fácil construir uma igreja. O movimento é uma coisa que acontece repentinamente. E o processo? E as implicações? E os itens que compõem? É muito importante nós construirmos o edifício, desde da sua raiz, desde a terraplanagem, dos seus fundamentos, até que o Senhor Jesus Cristo apareça como o seu corpo, como edifício da Igreja de Jesus. 3.5. Discípulo só tem um mestre. E já que o Vitor está com o microfone lá, encerra aí, Vitor, Apocalipse 22, versos 8 e 9, por favor. E vamos encerrar a aula de hoje, de discipulado, conversão de Saulo. Apocalipse 22, versículos 8 ao 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvindo e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora só a Deus. João estava lá na glória, João estava numa dimensão, numa esfera inimaginável. João estava diante do trono. Os 22 capítulos de Apocalipse mostram João numa outra dimensão. E quando ele vê aqueles anjos, aquela mensagem, e o anjo que entregou para ele, desde o início até o final da revelação, ele se prostra diante do anjo, e o anjo disse: não, eu também sou conservo igual você. Não é porque eu sou anjo que eu sou melhor do que você. Adora só a Deus. Adora só a Deus. Discípulo adora só a Deus. Discípulo adora só Jesus Cristo. O resto, meu amado, é comedor de arroz e feijão. Aqui em Portugal é batata com carapau. Não tem mais nada, é pó. Então a conversão começa com pó e termina com adora. A conversão começa com pó, cheirando pó, e termina com adora.
a Deus. E falando em terminar, vamos terminar hoje a aula daqui, porque vamos continuar um pouquinho ali com os discípulos. Deus abençoe vocês. Um grande abraço, até a próxima aula, em nome de Jesus. Adora só a Deus. Amém?